Muito bem, sextou no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá com mais uma edição, né? E você pode participar do canal deixando seu like, clicando no joinha, se inscrevendo no canal também. Muito importante sua participação, tá bom? E assim que você receber a notificação, já entra lá, já deixa o seu like, que isso nos ajuda muito. É o canal Fatos, Informações e Opiniões, um canal independente para você que acompanha sempre, nos acompanha por aqui. Você que está aí nos bairros, sempre nos mandando as imagens, né? Tá chovendo, né? Quando chove em Ponta Porã, vira um Deus nos acuda. Nós temos uma administração fraca, né? Que infelizmente demora no atendimento à população e quando acontece os problemas de muita chuva, a coisa fica complicada, né? Os buracos nas ruas aumentam porque o trabalho de recuperação das vias é demorado. Quando está em estiagem, a prefeitura não aproveita o tempo, chove, a coisa fica pior, né? Muitas imagens a gente recebe aqui e é aquilo que eu sempre falei, imagens, né? Se elas forem verdadeiras, né? Tiverem realmente um descaso das autoridades do município, nós estaremos mostrando para você, tá bom? Agora, informações sem fundamento, né? Informações mal passadas, incompletas, lógico que nós não estaremos divulgando aqui, tá bom? E se você estiver organizando um campeonato de futebol aí, manda para nós que nós vamos divulgar. Tá promovendo um evento social aí, manda para nós que estaremos divulgando. Alguma rifa beneficente, algum baile beneficente em favor de uma comunidade, de algumas pessoas que estão precisando, manda para cá que nós estamos divulgando para você, tá bom? Vamos lá, começando com as informações. Nesta sexta-feira, o presidente do Diretório Municipal do PL, o Partido Liberal de Ponta Porã, Pompílio Júnior, recebeu aqui, né, em Ponta Porã, o Capitão Contar, né, um dos nomes mais badalados hoje do PL. Capitão Contar que aparece, né, nas pesquisas aí entre o mais votado, né, hoje o nome preferido, ao lado de Reinaldo Zambuja, que indica que o PL pode eleger e deverá eleger os dois senadores pelo estado de Mato Grosso do Sul. E Pompílio Júnior e Contar conversaram bastante hoje, né? Os possíveis futuros parlamentares, né? O Contar ele é pré-candidato ao Senado, com grandes possibilidades de ser eleito, e o Pompílio é pré-candidato a deputado estadual, com ótimas possibilidades de ser eleito também, né? Isso aí. Estamos aqui em Ponta Porã, conversando aqui com os Pompílio, ó, Pompílio pai, Pompílio Júnior. Amigo, recebendo o capitão aqui, veio fazer uma visita na nossa Ponta Porã aqui, né, falar do futuro político nacional, sul-mato-grossense também aí, futuro senador aí do Mato Grosso do Sul, a gente recebendo ele aqui, participando aí, se Deus quiser, esse ano vamos sair com uma grande vitória em 2026. Então, quero agradecer aqui essa visita em Ponta Porã, visitando aqui eu como presidente do PL municipal aqui, receber o senhor aqui que faz um trajeto bonito aí na política sul-mato-grossense. É uma honra para mim estar de volta aqui a Ponta Porã e a gente vai estreitando os laços, construindo caminhos, fazendo boas alianças. Eu não posso deixar de agradecer também todo o apoio que sempre tive aqui na população de Ponta Porã. Parabéns aos produtores rurais que estão nesse momento colhendo, né, ajudando aí a alimentar as mesas brasileiras. Obrigado por tudo. Tamo junto aí, pessoal. Graças a Deus. Obrigado. Bem. Ele que teve aí uma grande votação na eleição municipal e hoje é o novo nome da política de Ponta Porã, né? Fato que há muito tempo não surgia um novo nome na política e Pompílio Júnior é o nome, né? É esse nome que o município precisava, né? De uma nova safra de políticos. Vem ele, uma nova liderança política para colocar o seu nome à disposição como o pré-candidato a deputado estadual, né? E o Pompílio Júnior, ele surge, né, como eu disse, como uma nova figura na política de Ponta Porã. E o Pompílio diz que Mato Grosso do Sul tem a grande chance, né, de eleger dois grandes bolsonaristas, no caso, ele citando aí o Contar e ele, né, como candidato como pré-candidato a deputado estadual. E diz também que vai sempre priorizar os pré-candidatos do PL, né? E o PL vem forte. O nome de Pompílio Júnior também é bem lembrado, né?
e o capitão Contar vem com força, segundo o Pompilho. Por isso, nós temos aí uma grande oportunidade. E realmente o Pompilho tem razão, é um ano muito importante na eleição do Brasil, onde vão definir o futuro do Brasil e que nós temos que tirar da esquerda o poder, porque eles estão afundando o país e não tem interesse nenhum em tirar o Brasil dessa situação em que nós nos encontramos. Só mentir para dizer que está tudo bem, mas não está, né? E o capitão Contar, claro, né? Gostou muito da recepção, gostou do que viu, gostou da fala de Pompilho e também disse que é a grande chance do povo brasileiro tirar a esquerda do poder nessa eleição de 2026. E por isso é bom, né, que hoje nomes como o Contar, que sim é um dos nomes mais badalados do PL aqui no Mato Grosso do Sul, com grandes possibilidades de ser eleito ao Senado, venha conversar com um pré-candidato de Ponta Porã. É bom lembrar que Ponta Porã não tem um deputado estadual desde a eleição de Flávio Caiate em 2014. De lá para cá, ninguém conseguiu mais. E Ponta Porã precisa de um representante na Assembleia Legislativa. Pompilho Júnior tem o seu nome, é um bom nome, representa a renovação da política de Ponta Porã, coisa que há muito tempo nós não tínhamos renovação, nomes novos na política não surgiam em Ponta Porã. Surgiu o de Pompilho Júnior, é a grande chance de uma renovação, é a grande chance de colocar alguém, né, com a competência de Pompilho Júnior lá. E o capitão Contar, que foi candidato a governador na eleição passada, ganhou o primeiro turno, e por muito pouco não chega, né, à governadoria. Hoje é um nome cotado aí para o Senado. Então são dois grandes nomes que Ponta Porã vai poder analisar, o estado de Mato Grosso do Sul vai poder analisar, porque os dois concorrem a cargos em que são votados em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mas claro, Ponta Porã tem um peso muito grande nisso, né? Muito grande mesmo, porque pode eleger aí um deputado estadual, no caso Pompilho Júnior, que é pré-candidato, e eu pré-candidato ao Senado, o capitão Contar, além de Reinaldo Azambuja, né? Os dois do PL aparecem na dianteira aí nas pesquisas e provavelmente devem manter essa balada aí até o final e eleger os dois senadores. E por aqui, a população de Ponta Porã eleger Pompilho Júnior, né? Por enquanto não se pode falar em candidatos, mas em pré-candidatura. Pompilho Júnior é pré-candidato a deputado estadual aqui por Ponta Porã. É isso aí, né? Então vamos de Pompilho Júnior, vamos com os candidatos de direita também aqui no Mato Grosso do Sul. Situação e o clima no Brasil, podemos dizer que há um sinal, né, há uma esperança, uma luz no fim do túnel de que o poder dos péssimos ministros do STF, dos hoje ditadores da toga, esteja chegando ao fim, né? A força está diminuindo. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a entrega à Polícia Federal dos dados obtidos nas quebras de sigilo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A decisão é de hoje, né? Então, essa decisão do ministro André Mendonça, determinando a entrega à Polícia Federal, né, dos dados obtidos nas quebras do sigilo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que estava sob sigilo, né, pode mudar muita coisa, né? E já dá sinal de que o André Mendonça não vem para brincadeira. Parece que ele vem do lado da verdade, do lado certo. O juiz do STF também autorizou o compartilhamento do material com a própria comissão e com a equipe da Polícia Federal responsável pela operação Compliance Zero. E a ação é relacionada ao caso do Banco Master, né? E quando essa documentação chegou à CPMI do INSS, o então relator do caso, né, no STF, que era o ministro Dias Toffoli, determinou a transferência dos arquivos para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ao analisar um pedido da CPMI, Mendonça concluiu que a manutenção do material sob a guarda de autoridades não integrantes do colegiado investigativo configura restrição à autonomia funcional da comissão. E dessa forma, o magistrado ordenou que Alcolumbre
encaminhe imediatamente à Polícia Federal todos os dados obtidos nas quebras de sigilo, não devendo permanecer com qualquer cópia do material citado. E as quebras de sigilo envolvem dados bancários, fiscais e telefônicos relacionados ao empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A CPMI havia determinado a obtenção dessas informações no âmbito das investigações sobre fraudes no INSS e depois, por decisão de Dias Toffoli, então relator do caso, houve a transferência do material para a guarda da presidência do Congresso Nacional. O parecer de hoje é uma das primeiras decisões tomada por André Mendonça como relator do caso Master no STF. Ele, a saber, assumiu a relatoria em 2 de fevereiro. No mesmo dia, o Supremo, em nota assinada por seus 10 ministros, avisou que Toffoli pediu para deixar a função. E Toffoli deixou de ser o relator diante dos fatos que relacionam a família dele a Vorcaro. Irmãos do ministro, por exemplo, venderam parte do Taiá Resort em Ribeirão Claro, no Paraná, a fundo de investimentos ligados ao cunhado do banqueiro. E essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que derrubou aí as restrições impostas pelo então relator do caso Master, do Dias Toffoli, e determina assim então a retomada de perícias e depoimentos no processo, é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações, né? Então, ele age também contra o diretor da Polícia Federal, né? O diretor-geral da Polícia Federal, que todo mundo sabe que é a indicação do Lula, né? Que é Lula, né? E essa informação foi repassada pela jornalista Júlia Duailib, do portal G1. Na decisão, Mendonça determinou que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos tenham acesso às informações compartilhadas no inquérito, atingindo em cheio o diretor-geral nomeado por Lula, né? E é isso aí, né? Então acho que está na hora de a gente ver aí essa luz no fim do túnel, né? Como eu disse agora, porque é um golpe no sistema, né? E aquela história, né? Você lembra daquela situação do Fux, quando o Fux pediu para sair da primeira turma? Onde é que ele foi parar? Na segunda turma, né? Nada como um dia após o outro. Fux não saiu da primeira turma em vão. A composição do colegiado do Supremo Tribunal Federal, que será responsável por tomar decisões relativas às investigações do Banco Master e de desvios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, é integrada pelos 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e pelo ministro Luiz Fux, que deu o único voto favorável ao ex-presidente no julgamento que resultou em sua absurda condenação. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli completam a formação do colegiado da primeira turma, no caso. Os processos serão relatados por Mendonça, caso o magistrado decida remeter algum recurso para referendo dos colegas, a análise será na turma. Caso a apuração evolua e culmine na apresentação de denúncia pela Procuradoria-Geral da República, também vai ser a segunda turma a responsável por avaliar a abertura de ação penal e depois possível condenação. Em relação ao Master, também há a expectativa sobre como vai ser a atuação do ministro Dias Toffoli. Ele era o relator da matéria, mas deixou o caso após a Polícia Federal entregar um relatório ao presidente do STF, Edson Fachin, sobre a relação do ministro com Daniel Vorcaro, que era o dono da instituição e que resultou em tudo isso aí, né? E apesar disso, ele não se declarou suspeito para analisar o tema e segue apto para julgar processos relacionados aos desvios do Master. Já não está mais apto, né? É que, na verdade, vamos dizer assim, que legalmente, por causa, né, dos ministros do STF, ele ainda está, mas já saiu da relatoria justamente por isso. Não tem, né, espaço nenhum, né? Não tem como ele se manter, como ele se mantivesse aí, né, na relatoria, e teve que sair, né? É aquela história. O STF totalmente não jogou ele, né, na fogueira, mas automaticamente teve que tirar, aceitar, né, que ele se afastasse da relatoria. E a Polícia Federal, que ficou em clima de
pé de guerra com o Dias Toffoli está empolgada agora e se sentindo valorizada com as decisões do ministro André Mendonça no caso Master. Integrantes da Polícia Federal avaliam como positiva e satisfatória a decisão do novo relator no sentido de permitir que a corporação tenha livre acesso à ação. As informações são do site Metrópolis, que, segundo Metrópolis, né, os investigadores os investigadores disseram ao Metrópolis, ou pelo menos o Metrópolis cita fontes aí, né? Essa decisão restaurou a normalidade do andamento do processo e vai permitir a execução dos trabalhos investigativos, atendendo aos principais pedidos da Polícia Federal de dar acesso dos autos aos policiais e permitir a extração e a análise de dados. A avaliação é de que o nível de sigilo imposto anteriormente inviabilizava o acesso a informações essenciais, já que o compartilhamento de dados dependia de autorização prévia do relator. E Mendonça reduziu o grau de sigilo do processo do nível 3 para o nível 4. E o magistrado também determinou que o material apreendido permaneça sob custódia nos depósitos da Polícia Federal. Toffoli havia decidido antes, né, ele decidiu que esses itens ficassem sob posse do Supremo Tribunal Federal e posteriormente determinou o envio das provas à Procuradoria-Geral da República. Toffoli deixou o caso, né, como nós já dissemos, após a PF requerer a sua suspeição, e a decisão foi tomada por ele em reunião com todos os ministros, convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, junto ao pedido da Polícia Federal. Apresentou aí um relatório de investigação do Banco Master que apontou menções ao nome do ministro em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, o Banco Master, no caso. E depois disso tudo, né, o bicho pegou pro lado de Dias Toffoli, o clima está tenso no Supremo Tribunal Federal, principalmente agora com a segunda turma tendo poder de decisão, no caso do Banco Master, e também o Lula, né, o presidente da República, que está muito preocupado e parece que rompeu relações, né, com o Dias Toffoli. Aliados do presidente Lula descrevem o clima entre o petista e o ministro Dias Toffoli com palavras pesadas: decepção, traição e palavrões, né? Lula falaria em traição altíssima e sinaliza aí ruptura definitiva com o ministro que ele mesmo indicou ao Supremo em 2009. A relação já havia rachado uma vez quando Lula estava preso e Toffoli o impediu de ir ao velório do próprio irmão. Reataram depois e agora o caso Master destruiu tudo de vez, conforme fontes ouvidas pela CNN. A contradição é gritante. Em privado, Lula xinga e fala em traição. Em público, o PT mantém o discurso de presunção de inocência e direito de defesa para Toffoli. Fica a questão, né? Lula está decepcionado com o Dias Toffoli ou com o fato de que as conexões vieram à tona em ano eleitoral? Os dois. Mas, na verdade, a gente sabe que, e desde a eleição passada, que esse desgoverno aí só tinha a força por causa da proteção do STF, né? Foi o sistema que colocou ele de volta à presidência. Há muito tempo nós estamos falando isso, censurados até por isso, né? Prejudicados no algoritmo por falar essas coisas, né? As verdades. E surgir tudo isso em ano eleitoral, claro, é desastroso para o PT, que já não tem mais o povo do lado, né? Claro, tem aquela porcentagem de gente sem cérebro aí, com alto grau, né, de lavagem cerebral aí. Tem esse povo aí, mas não tem mais o apoio popular para ser eleito, né? Então, a eleição de 2022 foi bastante questionada, inclusive gerou todo esse caos que nós estamos vivendo aqui, né? Mas em ano eleitoral, é claro que o Lula não gostaria que isso tudo acontecesse. Está acontecendo, graças a Deus, né? Graças a pessoas que estão finalmente, né, aparecendo e tendo coragem para
que deram a cara a tapa, né? E agora tem coragem para denunciar toda essa situação. E no caso dessa situação do Banco Master, quando, né, sai o Toffoli da relatoria e entra o André Mendonça, muda todo o quadro. Muda todo o quadro e expõe, né? E expõe muito Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e os demais ministros da primeira turma. Expõe. Isso é fantástico para o Brasil. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, né, que está conosco desde 7 de abril do ano passado. Então, já vamos para um ano de parceria aí, né, e vem com um fantástico projeto para Ponta Porã, moderno, né, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Com a Coop, né? Com a Coop Incorporadora e Construtora, que tem seu prédio ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a Rua Antônio João. O prédio tem 4 anos aí de obras ininterruptas, está em fase de conclusão, está ficando cada dia mais bonito. Quem passa por ali vê a conclusão do prédio. E você pode conhecer, né, esse importante projeto visitando a nossa central de vendas. Nosso plantão de vendas está localizado ali na Rua Deputado Aral Moreira, em frente ao prédio, já em fase de conclusão. E você pode visitar, né, o nosso plantão de vendas, e o acesso é pela Rua Deputado Aral Moreira, né? Você vai entrar no prédio do Hipermercado Bom Gosto, ali no térreo você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, vai ser bem recepcionado pelos profissionais do plantão de vendas ali da Coop Home Office. Eles vão mostrar para você todo o projeto, a planta do projeto, vão mostrar como é que vai funcionar, como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração e claro, né, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento desse moderno empreendimento, né, ali da Coop Home Office. As salas comerciais, a partir de 23 metros quadrados, todas já vendidas, né? Todas já ocupadas. Restam alguns apartamentos e esse é um sonho possível de realizar, que você vai conseguir falando com os nossos profissionais do plantão de vendas lá da Coop Home Office, que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar ainda mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros, né? O Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos e do caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, vai ali na primeira página, rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Você vai preencher os dados e vai participar de várias promoções do resgate de cupom. Promoções como 2 chickens filé júniors por apenas R$19,90. E também de outras promoções, como o Batata Shaker sabor Big Bob, com 15% de desconto no resgate dos cupons, né? E você vai ter aí várias delícias à disposição no cardápio, né? Vai ter muita coisa boa aí. Por exemplo, no cardápio de sanduíches, você vai encontrar aí o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo,
o Bob Salad duplo, o Chicken Pretzel de responsa, que é a novidade do Bob's Ponta Porã, né? Tem o Chicken Filé Júnior, que está na promoção do resgate dos cupons. 2 Chicken Filé Júnior por apenas R$19,90. Tem também o baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o cheddar australiano com 2 hambúrgueres bovinos e um pão australiano levemente adocicado com cheddar super cremoso, cebola caramelizada ao shoyu. Double cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Crispy Bacon, Bob's Costela e o maravilhoso Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, e havia uma expectativa que Daniel Vorcaro fosse a CPI, né? A CPMI, perdão, do INSS, e fosse fazer o seu depoimento. Ele disse, prometeu que contaria tudo, né? Mas a presença de André Mendonça na relatoria do caso Master está fazendo muita coisa mudar. E a vontade que Daniel Vorcaro tinha em depor na CPMI do INSS acabou, né? Por que será, né? O dono do Banco Master, ele decidiu que não vai comparecer à CPMI na próxima semana, quando ele prestaria esclarecimentos ao colegiado comandado pelo senador Carlos Viana. O depoimento do empresário estava previsto para a próxima segunda-feira. Um dia depois está agendada uma oitiva na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mendonça negou o pedido feito pelos advogados de Vorcaro para que o banqueiro se deslocasse para Brasília em um jatinho particular. Ele teria que ir num voo comercial, devidamente acompanhado por policiais federais, e achou melhor desistir. Por que será, hein, que ele voltou atrás, né? Essa decisão esse sorteio, esse bendito sorteio aí de colocar o Mendonça na relatoria do caso do Banco Master, vai mudar muita coisa. Eu diria até, como disse o meu amigo Ronei, né? O Ronei Mota, ele que mora lá em Santa Catarina, já esteve por aqui por Ponta Porã na década de 80, né? Quando então jogador de futebol defendeu as cores do Clube Comercial de Ponta Porã. Ele falou que o Brasil está nas mãos hoje do André Mendonça. E realmente, né? André Mendonça está aí hoje, talvez, como uma grande figura de esperança de uma nação como a do Brasil, né? De que nós tenhamos aí ministros ainda sérios no STF e que coloquem atrás das grades, né, aqueles maus ministros, por exemplo, os que nós temos hoje aí perseguindo, colocando na cadeia gente inocente, né, prendendo o ex-presidente de forma totalmente ilegal, atropelando a Constituição, e vem na pessoa, né, do ministro André Mendonça a esperança de que isso tudo esteja acabando, né? Tomara que seja o começo do fim dessas aberrações jurídicas que o Brasil vive e que estão prejudicando muito o nosso país, muito o povo brasileiro. E muita gente está acordando agora, né, pro que o ministro Alexandre de Moraes tem feito, né? Só agora eles perceberam a tirania, né, de Alexandre de Moraes. E nós sempre avisamos aqui, né? O Jair Bolsonaro avisou, o Daniel Silveira, até hoje preso, ele avisou, né? O povo da direita avisou, e foram acusados de teoria da conspiração sobre a ditadura da toga, né? Primeiramente, ela atingiria os bolsonaristas, vamos dizer assim, né? Os inimigos, né, do sistema. E depois, esses que defenderam, né? Como a grande mídia, Rede Globo, né? A gente sempre fala de grande mídia e Rede Globo porque a Globo comanda a grande mídia do país, né? Atrás da Globo vai aquele monte
de restante da mídia podre aí, né, do Brasil. E hoje eles estão sentindo na pele essa tirania, né, do Alexandre de Moraes. E agora eles começam a se preocupar. Na Globo News, por exemplo, o sociólogo Demetrio Magnoli, ele comentava o flagrante conflito de interesses de Alexandre de Moraes no caso Master, quando soltou a frase: "Vou acabar achando que o Supremo está fora da lei". Na CNN, uma jornalista parecia espantada ao receber do presidente da Unafisco, Kleber Cabral, a seguinte resposta à pergunta sobre se os auditores iriam recorrer após terem se tornado alvo do Estado policial alexandrino. Ele respondeu: "Recorrer a quem? O que a gente faz? Não temos acesso ao processo. Os caras estão andando de tornozeleira eletrônica sem nunca ter respondido a um processo, nada." E no Estadão, um colunista publicou uma matéria com o título: "Moraes cria teoria da conspiração para desviar foco de que o STF tem explicações a dar sobre o caso Master." E só agora, né, eles foram ver que o Supremo age fora da lei, que Alexandre de Moraes age fora da lei. Quem não sabia? Nós já sabíamos, nós já estávamos avisando faz tempo, há muito tempo, aqui mesmo no canal Fatos, Informações e Opiniões, cansamos de avisar: a ditadura da toga está aí. E muita gente, inclusive nos comentários, né, dizia que não, nós tínhamos liberdade. Na verdade, não, né? E agora, por que estão surpresos com tudo isso, né? As decisões fora da lei, a ausência de devido processo, as operações de pesca probatória, a tornozeleira eletrônica e as prisões sem julgamento, a censura, a intimidação, a espionagem, o abuso de poder político, a polícia de pensamento, o terrorismo judicial, tudo isso já fora amplamente praticado, muitas vezes praticados, né? E contra os bolsonaristas, vamos dizer assim, contra os inimigos do sistema. Isso agora chegou neles e eles começam a sentir, mas nós sabíamos disso, né? Lá, eu tenho um vídeo aí, deve estar no TikTok, eu até tinha perdido essa conta, não sei se eu vou conseguir ter acesso. Lá no ano antes das eleições de 2022, o STF já tinha mandado pro canal Pânico, na Jovem Pan, um fiscal, né, ficar ali no estúdio fiscalizando. E naquela época tinha muitos jornalistas aplaudindo aquela situação. E eu gravei um vídeo e falei que aquelas antas dos jornalistas estavam aplaudindo alguém que no futuro iriam persegui-los. Está acontecendo, né? Na época a gente era considerado o tolo, o otário da história, né? E o Kleber Cabral, que é o presidente da Unafisco, o mesmo que respondeu com brutal franqueza a pergunta da CNN, ele foi intimado por Moraes a prestar esclarecimentos à Polícia Federal por conta de sua crítica às diligências contra as autoridades fiscais. Mas não foi essa mesma entidade, da qual o Cabral era então vice-presidente, que assinou aquela famosa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, o documento organizado pelo sistema, né? E eles foram lá e assinaram essa carta da democracia e contra Bolsonaro. E o Estadão agora fala em teoria da conspiração de Alexandre de Moraes. Mas quando é que o ultra-radical Moraes não recorreu a grosseiras teorias conspiratórias, como a da existência de uma grande cabala de extrema-direita nacional populista, orquestrando a desinformação global para justificar as suas perseguições, né? Sempre recorreu a isso. O ex-assessor Eduardo Tagliaferro entregou todo o funcionamento do gabinete do ódio do suposto magistrado. E, no entanto, essa mesma imprensa que agora está se escandalizando celebrou o tirano com risinhos e memes. Como quando, em 23 de novembro de 2022, a jornalista Vera Magalhães postou um desenho retratando Moraes de Constituição e martelo em punho com a legenda: "Vigiar e punir é gostoso demais". Quem é que não se lembra, né? É que tem gente que esquece, né? Mas não pode esquecer. O Estado policial não nasceu ontem.
Ele foi erguido tijolo por tijolo desde 2019 sob aplausos de uma elite que confundiu exceção com virtude e arbítrio com heroísmo. A censura prévia era a defesa da democracia. A prisão preventiva sem denúncia era combate ao golpismo. O bloqueio de contas e perfis era higienização informacional. Tudo muito civilizado, desde que o alvo fosse alguém de direita, né? E a pergunta que agora ecoa nos estúdios deveria ter sido feita há 6 anos. Quem vai frear Alexandre de Moraes ou os juristocratas, né? Quem é que vai? O problema nunca foi a identidade ideológica das vítimas. O problema foi o método. Quem aceita o estado de exceção contra o adversário prepara o próprio cadafalso, prepara a própria forca. Isso é verdade. Hoje, alguns descobrem, atônitos, o que Leviatã Faminto já não distingue entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Para ele, tudo é carne. E é isso, né? É isso. Esse é um artigo da revista Oeste, né? E que é fato, né? Do Flávio Gordon, né? E eu vou tentar buscar aquele vídeo. Se eu conseguir achar, eu vou postar ele aqui, porque é dessa forma, né, que vem tudo acontecendo, né? O Supremo sempre agiu fora da lei. Desde 2019 vem agindo fora da lei. E a partir de 2022, totalmente atropelando a Constituição fora da lei. E nós avisávamos, né? Todo mundo de direito avisou. Ó, vai chegar aí vocês estão comemorando agora, estão tirando onda agora, daqui a pouco chega em vocês. Tá chegando, ó, tá chegando. Até que demorou, né? Até que demorou. Mas chegou. E agora estão espantados aí com essa situação. Por exemplo, a possibilidade de prisão de Malu Gaspar. Ela só não aconteceu ainda porque a repercussão foi grande, viu? Isso aí, e vai ser mais do que um tiro no pé, né? Vai ser uma bazucada no pé, no próprio pé de Alexandre de Moraes. Mas ele é tão doido, tão maluco, tão tirano, porque a tirania deixa o cidadão louco, né? Com medo de perder o poder, ele pode tomar essa decisão aí, né? E tanto é que ele convocou o presidente da Unafisco aí, né? Para esclarecer as críticas que fez ao Alexandre de Moraes. Então eu não, por mais que seja uma loucura, eu não duvido nada que o Alexandre de Moraes não mande prender Malu Gaspar ou que ela use tornozeleira eletrônica. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Eu acredito que ele seja capaz de fazer isso. E nisso aí, né, nessa ameaça e nas recomendações aí de juristas, de amigos jornalistas da Malu Gaspar dizendo que ela tem que tomar cuidado, ela respondeu, né? Ela mandou um recado direto para o ministro Alexandre de Moraes. Ela afirmou que antes de cobrar honestidade da imprensa, o Alexandre de Moraes deveria ser honesto e dar explicações ao Brasil, referindo-se ao contrato de 129 milhões de reais, né, firmado entre a advogada Viviane Barça e o Banco Master, sem que, aparentemente, nenhum serviço tenha sido efetivamente prestado. E a fala reacende o debate sobre transparência, liberdade de imprensa e o papel das instituições. E o que a Malu Gaspar está falando está nos vídeos hoje, já está aí no Instagram, você pode conferir. É só você buscar aí, ir no busca aí, né? Colocar Malu Gaspar que você vai achar o vídeo dela falando, né? E mandando esse recado, né? Então, ela que é repórter do Grupo Globo, ela manda uma real aí para o ministro Moraes em entrevista na rádio CBN. E realmente, eu acho que a Malu Gaspar foi uma das mulheres aí que precisava ter aparecido antes, né? Precisava ter aparecido antes para que acontecesse essa situação. E agora, depois que surgiu a Malu Gaspar, é que os outros jornalistas estão acordando para a realidade do que está acontecendo no Brasil, da perseguição que está acontecendo e da ditadura que estava se instalando no Brasil, né? E a verdade é que nós temos nesse momento no Brasil uma oportunidade que precisa ser aproveitada, né? E logo, ou pode ser tarde, porque a gente já vinha sem esperança. Eu disse que
o Mendonça hoje na relatoria do caso Master é uma luz no fim do túnel, né? E é verdade, né? Agora o Moraes ele avançou o sinal contra aqueles que realmente mandam no país, né? Ele está partindo para cima de todo mundo. E há um inúmero, né? Um emaranhado aí de insatisfações dos grandes bancos, grandes mídias, diga-se Globo, governo federal, próprio governo federal, Centrão, o STF que está dividido, a Receita Federal, parte da Polícia Federal, e né, ele não tem mais o apoio, por exemplo, aquele apoio externo que ele tinha da CIA, da USAID, dos globalistas em geral. Ele está ficando sozinho. E até a BlackRock e a Vanguard abandonaram as agendas woke e censoras contra a Big Techs. Soros e Fórum Econômico Mundial respiram por aparelhos, também não estão bem, né? Xandão está sozinho em meio a um fogo cruzado, não tem mais como recuar, só restando mesmo um avanço solitário e suicida, em um beco praticamente já sem saídas, que só terá uma solução: a entrega de sua cabeça. E ele não vai, né? Ele não vai recuar. Eu, como disse lá desde que começou, eu repito toda hora isso aqui, né? O pessoal fala assim, você repete toda hora isso aí, por quê? Para não esquecer. Lá desde o início eu estou dizendo, o Alexandre de Moraes, ele vai morrer atirando, né? Ele vai cair atirando. Então, ele não vai recuar. Eu acho que ele não desiste, não vai se entregar. Não faz parte do vocabulário de qualquer tirano, né? E ele é um tirano. E para o sistema sobreviver, precisa se livrar dessa pedra no sapato que se tornou Alexandre de Moraes. Ele deixou de ser a solução do sistema para ser um baita problema para o sistema. E agora, só ele está acreditando nas mentiras que ele inventou e que inventaram para ele e colocaram ele como o grande articulador disso tudo, né? De todas essas atrocidades, né, que cometeu. Agora ele está sozinho, está ficando sozinho, e é a grande oportunidade de derrubar um tirano que vinha maltratando a população brasileira e o país, né? É a grande chance. Vamos ver se o país aproveita, né? Se os políticos de oposição aproveitam, se os juízes, os ministros sérios do STF aproveitam esse grande momento aí, não deixa passar batido. Vamos lá falar da Solo Forte, a Solo Forte que está conosco desde dezembro de 2024, começou praticamente aqui, né, no mesmo dia. Nós começamos no dia 29 de novembro, no primeiro programa de dezembro eles já estavam conosco aqui, a Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que trabalha com o foco no manejo para alta produtividade das lavouras. E claro, tem seus quadros profissionais qualificados e dedicados, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, com as suas equipes, né, com seus profissionais, estão sempre trabalhando, colaborando estreitamente com os pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. E sempre se utilizam de decisões fundamentadas em dados, para dessa forma realmente, né, aumentar ao máximo a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor. E o diferencial da Solo Forte é que seus profissionais, as suas equipes estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento personalizado, muito próximo de cada lavoura. E deixa, claro, o produtor rural satisfeito. Uma das preocupações sempre foi a segurança das operações e por isso, né, a Solo Forte sempre implementa práticas que aumentam a segurança das decisões das operações agrícolas, e isso diminui todo tipo de risco e protege os investimentos dos clientes do Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno, por isso está sempre se utilizando de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para dessa forma realmente aumentar ao máximo a produtividade das lavouras e, como consequência, né, garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. A Solo Forte
trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Dejure Premium que está do nosso lado aí desde janeiro deste ano e a gente espera que continue por muito mais tempo. E ele vem aí com várias soluções para você que está precisando de crédito. É só você falar com o Franklin no telefone 99890 4205. E você vai saber com o Franklin o que é, por exemplo, diagnóstico e atualização de rating. Eles vão te explicar tudo como é que funciona. E você terá a explicação do Franklin de como aumentar o seu poder de crédito e destravar novas oportunidades. Para você que está cansado de ter o seu crédito negado, você vai falar com o Franklin no 99890 4205 e ele vai explicar para você que a sua classificação financeira não reflete a sua real capacidade de pagamento, né? E você também que usa o aplicativo gov.br, né? É um aplicativo bom, sim, né? Só que muitas vezes você não tem acesso. Se acessou, tentou de novo, não consegue mais lembrar a senha. Quem está tentando acessar porque precisa usar alguma coisa lá do gov.br não consegue acessar. A Dejure Premium vai resolver o problema para você com o Franklin, através do telefone 99890 4205. Lembrando que o prefixo é sempre o 67. E a Dejure Premium tem lá o programa Reset de Senha gov.br. Então você vai precisar, né, de acessar. Se você esqueceu, se você está tentando acessar pela primeira vez, né, a Dejure Premium vai resolver para você rápido, fácil e sem complicação. É só falar com o Franklin no 998 90 4205. E para você que está precisando de ter o cartão de crédito, está há tempo já sem cartão de crédito, fale com o Franklin, 998 90 4205. Na Dejure Premium, ele vai liberar, vai aprovar o cartão de crédito para você, e se essa liberação está disponível para CPF negativado e CPF limpo. A adesão de R$3.000, né, tem um limite de R$20.000, e para o limite de R$50.000 a adesão é de R$5.000. E depois de você conversar com o Franklin, né, e cadastrar o seu endereço, o seu cartão de crédito vai chegar no endereço cadastrado num prazo de 15 a 30 dias úteis. É a Dejure Premium resolvendo o seu problema de crédito aqui em Ponta Porã. É só falar com o Franklin, 998 90 4205. Seguindo com as informações, vamos falar da política aqui em Mato Grosso do Sul, né? Vamos falar da situação do PT aqui no Mato Grosso do Sul, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai decidir nos próximos dias os candidatos do grupo político para o Senado e o governo em Mato Grosso do Sul. A decisão pode colocar fim a uma saia justa entre os aliados do presidente Lula aqui no Mato Grosso do Sul. Lideranças nacionais do PT prometeram para o final deste mês de fevereiro, reunião do presidente Lula com os pré-candidatos ao governo e Senado do grupo político em Mato Grosso do Sul. A reunião mais importante será com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, que pode ser usada em diversas funções na estratégia do Lula para as eleições de outubro. Simone pode ser a candidata a vice ou concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado, seja por Mato Grosso do Sul ou São Paulo mesmo, né? Tudo vai depender da reunião com Lula após a viagem dele para a Índia. Os planos de Lula para Simone devem interferir na outra reunião que ele fará com lideranças de Mato Grosso do Sul. Acreditando que Simone não vai concorrer aqui no Mato Grosso do Sul, lideranças do PT já fecharam aliança com Soraya Tronic, do Podemos, para a dobradinha no Senado com Vander Lobé, do PT. A conversa com Soraya começou depois que Simone se negou a apoiar Fábio Tradi contra Eduardo Riedel. O não de Simone não foi aceito por lideranças do PT, que, em contrapartida, avisaram que se ela apoiar o atual governo, será duramente combatida.
Lideranças de Mato Grosso do Sul cobram uma decisão de Lula para que Simone e Soraya, porque elas vão precisar se posicionar até o dia 4 de abril, quando termina o prazo para filiações e trocas de domicílio eleitoral. Se fechar o acordo com Lula, Soraya vai se filiar ao PSB para disputar a reeleição. Já Simone terá que mudar o título para São Paulo até 4 de abril, se for concorrer ao Senado. Além disso, como deve ter dificuldade no MDB, também pode precisar se mudar para o PSB para concorrer. A verdade é que nem Soraya Tronic, nem Simone Tebet têm chances de eleição aqui no Mato Grosso do Sul. E eu acho que se ela apoiar o governo Riedel, é um cabo eleitoral que vai tirar votos. Vai ser uma ótima cabo eleitoral do adversário de Eduardo Riedel se ela vier a apoiar Eduardo Riedel neste momento, né? Bom, vamos lá, seguindo com as informações. Aqui no Mato Grosso do Sul há uma situação do Ministério Público, a 31ª Promotoria do Ministério Público, né? Aliás, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande, que abriu uma frente de investigação sobre eventuais irregularidades em contratações realizadas pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, FIEMES. O Sistema S também ele quase chegou a ser investigado um tempo aí, né? Parou essa investigação porque o Sistema S ele é forte, né? E o inquérito civil foca nas relações contratuais da federação com duas empresas, a Souza Alves e Companhia Limitada, conhecida pelo nome fantasia Multifair, e a Inovaseg Comercial de Equipamentos e Serviços Limitada. O inquérito civil, assinado pelo promotor de justiça Humberto Lapa Ferri, foi instaurado no dia 9 de fevereiro. Um levantamento detalhado nos relatórios de contratos do Senai e SESI, entidades geridas pela FIEMES, revela o volume de recursos empenhados com as empresas citadas na investigação. Somados, os valores previstos nos contratos recentes ultrapassam a marca de R$ 1.900.000. Souza Alves e Companhia atua no comércio varejista de ferragens e materiais de construção. Possui um histórico consolidado no fornecimento para órgãos públicos. Nos registros analisados do Sistema S, a empresa firmou acordos milionários que abrangem de materiais de escritório a materiais elétricos. E foram encontrados 3 contratos datados entre julho e dezembro de 2022 com valores de 641 mil, 455 mil e 405 mil. Já a Inovaseg, fundada mais recentemente em maio de 2020, também logrou êxito em um grande pregão eletrônico da instituição, assinado em outubro de 2023. O objeto foi de fornecimento de materiais elétricos para o Senai de Mato Grosso do Sul no valor de 405 mil. O Ministério Público não detalhou até o momento quais seriam as tipificações exatas das eventuais irregularidades descritas no edital. Segundo consta, pode-se tratar de investigações a respeito das duas empresas, ambas em nome do mesmo sócio e com ligações com dirigentes da entidade. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que está no mercado do agro de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e Paraguai desde 2014. Aliás, começou em Ponta Porã, né? Depois ultrapassou os limites do município, atendeu primeiramente os municípios aqui da fronteira, da região de fronteira, e depois partiu para todo o Mato Grosso do Sul. Hoje já atende aí alguns municípios de estados aqui da região centro-oeste do centro-oeste brasileiro, né? E aconteceu a mesma coisa no Paraguai, quando se instalou em Pedro Juan Caballero. Depois da capital do departamento de Lamambai, passou a atender os outros municípios do departamento de Lamambai, e agora já está aí no departamento de Conceição, outras localidades, além do Chaco Paraguai, já mostrando a Futura Soluções Agrícolas, a sua visão, né, que era de começo, já se tornando essencial para o agronegócio da República do Paraguai e também por parte da República Federativa do Brasil. E a Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt, que é uma empresa especializada em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho, presente em mais de 12 países. E a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o representante, é o distribuidor oficial aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. E a Futura Soluções Agrícolas trabalha em várias frentes. Por exemplo, venda de imóveis rurais e urbanos para aquelas pessoas que estão no campo e querem vir para a cidade, né? Os filhos vieram estudar, os pais não querem ficar longe, querem um imóvel na cidade.
é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas. Para você que quer fazer o caminho inverso, sair da cidade e ir para a tranquilidade do campo, também a Futura Soluções Agrícolas vai providenciar para você um bom imóvel. E como sempre, surgiu a Futura Soluções Agrícolas, ela surgiu para ser uma aliada do homem do campo aqui na fronteira. E claro, expandiu hoje Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, todo o Paraguai. O objetivo sempre foi, né, levar as melhores soluções ao produtor rural, ao homem do campo. E por isso, né, a Futura Soluções Agrícolas tem o melhor de maquinários e implementos agrícolas, de altíssimo desempenho, e para, de fato, né, ajudar o homem de campo lá na sua propriedade rural, ajudar ele a ter ganhos, né, dentro de sua propriedade rural. A Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também em Pedro Juan Cavalheiro, na Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. A Baturité Conveniências ali na rua Baltazar Saldanha, né? Em frente a Jesus, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. A Baturité que tem ali um ambiente muito agradável, aconchegante, familiar, né? O Carlinhos Dalzaker, proprietário, e seus familiares estão prontos para receber os clientes ali, né? Lá você pode, hoje sexta-feira, maravilhoso para tomar aquele chopinho, tomar aquela cervejinha. Você que não quer tomar uma cerveja, pode tomar um bom uísque, um bom vinho, conhaque, vodka e aquela cachaçinha de Minas, né? Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas Gerais são uma das melhores do Brasil e você vai encontrar lá na Baturité Conveniência. O Carlinhos Dalzaker, ele diz que tem de vários sabores, mas as que mais saem são as raizadas, né? E também a pura da cachaça de Minas, aquela selada, dose única que você vai encontrar só lá na Baturité. E para você que não consome bebida alcoólica, você, a criançada, é claro, né? Tem ali as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. Para aquelas pessoas que não suportam filas em grandes supermercados, é só se dirigir até a Baturité, porque é uma conveniência bastante surtida e lá você vai encontrar o que você precisa. Muito bem, muito bem. Vamos falar agora de estaduais, vamos falar de esporte, né? Primeiro vamos falar de Libertadores. Deixa eu ver se eu tenho aqui Libertadores. Vamos ver. Libertadores, eu acho que eu não tenho aqui Libertadores. Vamos para Libertadores primeiro. Vamos falar de Libertadores, porque ontem nós tivemos, né, alguns jogos ainda. Tivemos também o primeiro jogo da final da Recopa, que o Lanús ganhou do Flamengo, né, 1-0. Agora na próxima quarta-feira tem o jogo da volta no Rio de Janeiro. Então, na Libertadores foi o seguinte: nós tivemos essa segunda fase da pré-Libertadores, né? Lembrando que depois tem a terceira fase para ir para a fase de grupos. E nós temos o 2 de maio nessa fase aqui. Empatou em casa em 2-2, mas eu ainda acredito na classificação lá no Peru. Nós tivemos os seguintes jogos nessa segunda fase, na primeira rodada da segunda fase aí. O Juventude empatou, do Uruguai, né? Empatou com o Guarani do Paraguai em 0-0. O Liverpool do Uruguai foi derrotado no estádio Alfredo Vieira pelo Independiente Medellín 2-1. Próximo jogo na terça-feira, né? Lá no Atanásio Girardot, em Medellín. O jogo de volta do Guarani e o Juventude vai ser no Defensores del Chaco na quinta-feira, às 19 horas. E no Pueblo Nuevo nós tivemos o Deportivo Táchira perdendo para o Tolima por 1-0. O próximo jogo vai ser no estádio Manuel Murilo Toro. O Tolima recebe o Deportivo Táchira no jogo da volta. No estádio El Teniente, o Higgins venceu o Bahia por 1-0. Agora o jogo da volta vai ser na quarta-feira que vem, às 18 horas, lá na Fonte Nova, em Salvador, Bahia, e o Higgins. E o Carabobo ganhou do Huachipato por 1-0 na terça-feira. O jogo da volta na próxima terça-feira. O Huachipato recebe o Carabobo precisando vencer. O Barcelona de Guayaquil perdeu também na quarta-feira para o Argentino Júnior por 1-0 em casa, no Monumental de Guayaquil. E agora no estádio Diego Armando Maradona, o Argentino Júnior recebe o Barcelona de Guayaquil, podendo
empatar o jogo e se classificar. O Nacional de Potosí, no Victor Ugarte, ganhou do Botafogo por 1-0. Próximo jogo, na quarta-feira, lá no Engenhão, o Botafogo recebe o Nacional do Potosí. E o 2 de maio, que jogou no estádio Rio Parapiti, no monumental Rio Parapiti, empatou, né, com o Sporting Cristal em 2-2. O jogo da volta vai ser no estádio Miguel Grau, no Sporting, lá contra o Sporting Cristal, né, jogando com o mandante. E o 2 de maio vai tentar lá, né, pelo menos manter um empate, um 0-0, ou vencer o jogo, para se classificar de forma direta. Se houver empate, é pênaltis, né? A decisão da vaga vai para os pênaltis. Se o 2 de maio passar, como eu acho que vai passar, vai enfrentar o vencedor de Carabobo e o Huachipato na terceira rodada. E após a terceira rodada é fase de grupos, né? E a gente ainda não sabe porque vai haver um sorteio. Falando de campeonatos estaduais, vamos falar do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que tem os jogos das quartas de final neste final de semana, sábado e domingo. Amanhã, 2 jogos. Às 17h30 em Bragança Paulista, no estádio Cícero Souza Marques, o Red Bull Bragantino vai jogar contra o São Paulo. Também amanhã, na Arena Barueri, às 19h30, tem Palmeiras e Capivariano. No domingo, mais 2 jogos. Às 15 horas, no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino vai jogar contra o Santos. E às 19h30, no Canindé, a Portuguesa joga contra o Corinthians. Esses são os jogos aí das quartas de final do Campeonato Paulista. No Campeonato Gaúcho, já estamos nas semifinais. Jogos da volta serão realizados neste sábado e domingo, né? O primeiro jogo, nós já tivemos jogos de ida, né? Portanto, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, o Inter ganhou do Ipiranga por 3-0 e agora no seu estádio, no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, vai jogar contra o Ipiranga às 17h30 deste sábado. No domingo, o Grêmio enfrenta o Juventude às 17 horas. Houve empate no primeiro jogo em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, 1-1. Agora quem vencer se classifica à final do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Carioca, nós teremos semifinal, né, disputada neste domingo. Jogos de ida e volta, né? Na ida, no Newton Santos, tem Vasco e Fluminense neste dia 22. E aí no dia 1º de março, o Fluminense, como mandante, joga no Maracanã contra o Vasco. O primeiro jogo, né, o Vasco e o Fluminense, vai ser no Engenhão. E no Maracanã, domingo também, às 19h30, tem Flamengo e Madureira. O jogo da volta vai ser no dia 2 de março, uma segunda-feira, onde o Madureira, no Maracanã, manda o jogo contra o Flamengo. E no melhor campeonato do planeta Terra, o Campeonato Sul-Mato-Grossense, nós teremos a 8ª rodada da primeira fase sendo realizada no sábado e no domingo. No sábado, 2 jogos, no Arthur Marinho, em Corumbá, às 18 horas, tem Corumbaense e Dourados. No Pereirão, em Bataguaçu, tem Bataguaçu e Costa Rica, às 18 horas. No domingo, às 15 horas, 16 horas, domingo, lá no Noroeste, em Aquidauana, o Aquidauana joga contra o Pantanal. Também, às 16 horas, lá no Virotão, em Naviraí, o naviraense, que é o líder do campeonato, vai pegar o vice-líder Operário. Jogaço pela 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. No Saraivão, em Iviema, o Iviema que se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, né, vai jogar contra o Águia Negra às 17 horas. Essa é a 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. É a penúltima rodada da primeira fase, porque depois nós teremos a última rodada, né, já no próximo final de semana. São essas as informações. Sexta-feira, vamos com cuidado na comemoração aí, né? Nós temos nós temos sempre que recomendar, né, que a população aí, né, que o pessoal aproveite bem o final de semana, mas que não cometa nenhum tipo de abusos, né, para não tornar o final de semana num final de semana triste. Então, só alegria. E claro, né, se nós tivermos informações aí relevantes, nós estaremos trazendo para vocês aqui, né? E se não houver nada relevante, nós estaremos de volta na segunda-feira com mais informações aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Fiquem com Deus e até segunda.